Depois de quase 4 semanas sem aparecer no canal, voltei. E eu não sei se eu me lembro como grava vídeo. Vamos ver. Oi, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre todos os 7 livros que eu li no mês de agosto. Esse mês que costuma passar tão devagar, mas que esse ano passou muito rápido. Isso por conta da turbulência de situações que aconteceram nesse mês. Eu considero que foi um mês muito bom, porque eu li bastante coisa interessante, revisitei a minha adolescência, mas ao mesmo tempo eu li 2 livros que foram horríveis, e eu dei 1 estrela pra eles. Mas no final eu acho que eu tive um saldo muito bom. Os livros fizeram o seu papel de ser meu apoio emocional e meu conforto, porque sério, esse mês foi... Ai, foi complicado. Mas vamos começar por 2 livros que eu decidi reler, que são livros da minha adolescência, e eu tava muito afim de ler esses livros há muito tempo, mas eu tava com aquele medo, sabe, do tipo, ai, eu não quero estragar a minha experiência e a visão que eu tinha sobre essas obras. Eu tava querendo um livro mais leve e que me abraçasse, e eu acho que esses 2 livros fizeram o seu papel. E eu tô falando do livro Minha Vida Fora de Série 1 e Minha Vida Fora de Série 2. Eu li Minha Vida Fora de Série 1 aos 13 anos, que é a mesma idade que a protagonista tem. Então, muitas vezes, eu relembrei da minha própria adolescência. Foi bem semelhante a como a protagonista, a Priscila, se sentia e agia também. Questões bem típicas da adolescência, a falta de comunicação, a descoberta da sexualidade também. Foi impossível não me revisitar e pensar, meu Deus, que vergonha, eu agi exatamente assim. Esse livro vai contar a história da Priscila, uma menina de 13 anos que se muda para BH após os seus pais terem se divorciado. É um desafio para ela se adaptar a uma nova cidade, a fazer novas amizades, mas apesar dessa dificuldade, ela se dá muito bem porque ela tem uma desenvoltura, ela é bem comunicativa, as pessoas costumam gostar muito bem dela. Então a gente vê esse processo de adaptação e nesse meio tempo ela conhece o Marcelo, que ele é... Eu não gosto dele, tá? Eu passei muita raiva com o Marcelo, porque ele é um homem maior de idade, e ela tem 13 anos, ele tem 18, e a Priscila acaba se apaixonando por ele, até porque é normal, né, a gente ter ali sentimentos, principalmente por meninos bonitos, e ai, banda, e não sei o quê. Mas o Marcelo acaba se aproveitando um pouquinho da Priscila. A Priscila, ela sai um pouco assustada dessa situação, porque ela vê que aquele ideal que ela criou na cabeça dela não era bem assim e que o Marcelo era um grande de um babaca e manipulador, né? Quem poderia imaginar que uma menor de idade se relacionando com maior de idade iria dar alguma cagada, né? E isso marcou muito a vida da Priscila, ela saiu um pouquinho traumatizada, mas ela segue a sua vida. Eu acho que a Paula Pimenta tratou desse assunto com muita responsabilidade, porque ela apontou todas as consequências que teve, toda a manipulação que o maior de idade é capaz de fazer em uma pessoa que acabou de sair da sua infância e tá indo pra adolescência, tá nesse período de transição. Enfim, a Priscila meio que supera isso, só que ela vai pra sua nova escola e ela se apaixona por um menino que se chama Rodrigo. Esse é o par romântico de toda a série de Minha Vida Fora de Série. Ele é realmente muito encantador, eu adoro o Rodrigo. Mas o Rodrigo, ele é irmão do Marcelo. A gente tem um pouquinho desse conflito, né, do Rodrigo achar que a Priscila tá com ele por conta do Marcelo, e daí tem outras manipulações que o Marcelo faz pra que essa relação não dê certo, porque o Marcelo pensa, né, se não deu certo comigo, então não vai dar certo com meu irmão também. Daí ele acaba fazendo ali umas cagadas mesmo que foi... Ai, me deu muita raiva. Eu não lembrava que tinha essa questão com o Marcelo. E quando eu li o nome dele, eu pensei, nossa, vai dar cagada. Eu lembro de alguma coisa, mas eu não lembrava especificamente o que era. Então foi muito positivo eu ter relido esse livro aqui. Já o livro Minha Vida Fora de Série 2, eu senti mais raiva do que qualquer outra coisa. Eu sinto que em Minha Vida Fora de Série 1 tem a questão da descoberta.
Minha Vida Fora de Série 2 tem a questão do egoísmo. Os adolescentes agem por si mesmos, pelo que eles estão sentindo, e não querem muito saber o que o outro tá sentindo, o que o outro tá pensando. Tem uma falta de comunicação gigantesca entre os personagens. Os personagens nesse livro têm 16 anos, então já são maiores ali, só que ao mesmo tempo tem aquilo de ele tem que vir atrás, ele tem que me presentear, porque se ele não fizer isso, eu também não vou correr atrás, tanto ele quanto ela. Isso me incomodou muito, eu entendo que também é da idade. Tem plot de traição nesse livro, eu não lembrava, e eu senti muita raiva da Priscila, que faz cagada atrás de cagada. Tive raiva do Rodrigo também, mas dele eu tive mais dó. Eu lembro que eu tinha dado 5 estrelas na época, até porque eu não tinha tanto repertório, e relendo eu dei 3, mas não estragou a minha memória de adolescente que eu tinha. Eu acho que é uma sequência justa, mas uma sequência que você passa mais raiva do que qualquer outra coisa, sabe? Depois eu fui pro Japão com o livro A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata, ganhador do Prêmio Nobel. Esse livro eu li para a LC da Jazz in Literature do mês de agosto e foi uma decepção gigantesca. Ele é um livro muito curto, mas eu me senti torturada lendo esse livro. Não é nem pela premissa, e sim pela lentidão do texto, da elaboração das palavras, tentando meio que justificar o injustificável. Então, eu tive uma experiência bem ruim, apesar dessa capa belíssima e apesar do autor ser ganhador do Prêmio Nobel. Eu acho que isso cria uma expectativa a mais para a experiência de leitura. Esse livro vai contar a história do velho Ekushi. Ele decide frequentar um lugar, como se fosse ali um bordel, em que meninas são adormecidas por substâncias e os homens passam uma noite com essas meninas, nuas, dormindo, só que há uma regra em que não pode acontecer uma violação do corpo dessas meninas, visto que elas são virgens. Ai, gente, sério, eu achei muito interessante a premissa, mas eu não sinto que ele conseguiu discutir de uma forma interessante e respeitosa esses assuntos. O livro tem uma proposta de discutir sobre a sexualidade, sobre o corpo feminino, mas a visão nada mais é do que um fetiche, do que um estereótipo, do que uma visão misógina sobre os corpos, até porque as mulheres estão ali somente para sustentar o desejo do homem ou para servir o homem. Eu sinto que sim, há um traço muito específico da época em que esse livro foi escrito, tem toda uma questão da cultura japonesa, mas eu sou uma leitora de 2025, então tem algumas coisas que eu não consigo deixar passar. As descrições do velho Eguchi, o narrador que ele é onipresente, mas que ele não se propõe a criticar ao mesmo tempo e que passa a mão na cabeça de pensamentos totalmente errôneos e misóginos do personagem. O livro ele tenta discutir sobre a velhice, só que foi insuficiente e foi muito raso. A mulher, do começo ao fim do livro, continua numa posição de inferioridade. E eu senti que há uma obsessão pela pureza, pelo corpo virgem e pela cor rosada. Tipo, é nojento, sabe? Quem ganha com isso? Depois eu li Amanhã, Tardará, do Pedro Jucá. Esse aqui fez parte do Leitura Conjunta de agosto do Veredas Literárias. E esse mês a gente teve a presença do autor na nossa discussão e foi muito, muito, muito gostoso. Eu acho que a gente se aprofundou muito nos temas que o livro aborda, em coisas que a gente não tinha entendido também, porque é um livro que tem muitas nuances. Ele vai contar a história do Marcelo, e um adendo que esse mês eu li 3 livros que tinham o nome Marcelo. Ele está retornando à sua cidade natal, chamada Ourives, porque o seu pai está doente. E nesse retorno, ele relembra de toda a sua infância, que não foi fácil, na verdade foi uma infância cercada de violências, tanto por parte da mãe, por parte do pai, por parte da avó. Então a gente vai observando como ele reage a essas violências, mas como ele reage a outros assuntos também, como a tua própria sexualidade, as suas relações, os seus desejos, os seus sonhos e os seus futuros também.
Eu achei um livro bem interessante e bem diferente também em certos pontos, muito introspectivo. Eu me identifiquei demais com a obra porque vai se passar em uma cidade pequena e eu vim de uma cidade pequena do interior, então carrega muito disso. Foi uma leitura muito interessante e teve esse bônus, que na verdade não foi um bônus, foi um acréscimo enorme na experiência de leitura, que foi conhecer o autor, que ele é simpático, ele é engraçado e muito inteligente também em todos os seus embasamentos e como ele fala da obra. Foi muito especial e eu recomendo sim a leitura. Aí, pra balancear, né, eu li um livro que eu também dei uma estrela e que eu odiei, que foi O Primeiro Homem Mau, um romance de Miranda July. Eu nem sei explicar sobre o que esse livro fala, porque ele é um livro meio recortado, parece. Fala sobre uma personagem, daí tem outro, daí do nada entra uma nova personagem, do nada tem um plot, do nada tem várias coisas. Não tem um propósito, mas eu vou tentar falar sobre ele. Vai contar a história da Cheryl, que ela tem 40 e poucos anos, ela tem uma vida ali pacata, até que entra na vida dela a Clee, nome estranho, né? Clee, sei lá, difícil até de falar. Que ela é filha dos chefes e que vai morar com a Cheryl. E a Clee é totalmente diferente. Ela é uma jovem que tem poucos hábitos saudáveis e hábitos de higiene, e elas entram em conflito por causa disso. Só que a Clee acaba ensinando pra Cheryl muito da vida, muito sobre falar por si mesma, falar não e entender o que gosta. Basicamente essa é a proposta, apesar de eu não ter sentido que foi isso mesmo que foi tratado na obra. Eu não gostei. Como eu disse, é um recorte de várias coisas que não chega a lugar nenhum, parece. Também tem uma questão aqui com o Philip, que é uma pessoa por quem a Cheryl é apaixonada e que planeja a vida inteira, mas na verdade ela é iludida. E o Philip tá apaixonado por uma menina menor de idade, de 16 anos, eu acho. Ele também tem 50 e poucos anos. E eles querem a bênção da Cheryl pra esse relacionamento ir pra frente. E assim, desnecessário, desnecessário. Se não tivesse isso, se o Philip tivesse interessado, sei lá, por qualquer outra pessoa, pela Cleo, ou pela chefe, ou pela irmã da Cheryl, não ia mudar nada na história. Parece que foi algo só pra causar, e eu senti um pouquinho de irresponsabilidade, sim, ao abordar sobre isso. A escrita da Miranda July, ela é fluida, mas ela também parece que quer chocar com palavras chulas a todo momento. E eu não tenho problema com palavras chulas, não tenho problema com palavrão, nada disso. Mas quando é com muita frequência, isso começa a incomodar, sabe? A gente pensa, não precisa cada parágrafo ter uma palavra ali, porque perde o sentido, perde a potência do que poderia ser. E eu não curti muito isso, não recomendo, dei uma estrela e meia pro livro, e é isso. Depois eu fiz uma leitura maravilhosa, que foi Triste Tigre, da Neide Sino, uma autora francesa. Esse aqui é um livro de ensaios em que a autora vai falar sobre a sua vida. Ela foi abusada por 7 aos 14 anos, então é um livro muito difícil, muito potente, mas muito necessário também, muito real, que dialoga com tudo que eu vi na faculdade sobre teoria de abuso sexual e prevenção e tudo mais. É um livro muito inesquecível pra mim. Eu senti muita empatia por ela, tive um olhar muito compreensível sobre todas as dores, sobre todas as angústias, sobre essa tentativa de tentar entender a mente do abusador, não somente dele, mas também de outras figuras. Ela cita a Lolita, por exemplo, ela faz uma análise impecável do livro Lolita e que eu concordo e muito. Eu sinto que é um livro muito necessário e que eu de fato recomendo, porque a gente consegue entender todas as consequências físicas, psicológicas, sociais que uma pessoa que passou por esse abuso enfrenta ao longo da sua vida. Mas ao mesmo tempo é um livro difícil, eu entendo isso, porque vai tocar em assuntos sensíveis, então recomendo, mas fico aviso que se você tiver alguma sensibilidade com esse tema, tome cuidado, tá? Mas é um livro excelente. E por fim, eu li Todas as Mentiras que Contei, do Stefano Manzoli. Esse é um livro diferente, é um livro de poesia, mas que irá contar
toda uma história. Vai falar sobre o Marcelo. Lembra que eu disse que eu li vários Marcelos esse mês? Então vai falar sobre o Marcelo e o Dionísio. O Dionísio mora em Pipa, ele vive da sua arte. E o Marcelo, ele viaja para Pipa para se descobrir. Tem todo esse mistério de quem ele é, qual é o nome dele, o que vai acontecer. Eles acabam se envolvendo num romance, mas infelizmente eles também precisam se despedir. E é uma despedida que a gente fica, não faz isso, por favor, continua e segue a tua vida, segue seus sonhos. E eu gostei bastante do livro. Eu gosto de poesias que trazem uma história, então a poesia romanceada é um dos meus gêneros favoritos e que bom que eu li esse livro, porque foi uma experiência muito positiva. Apesar de alguns trechos eu não ter entendido muito bem, por isso que não foi um livro 5 estrelas, mas eu tenho certeza que numa releitura ele se tornará, porque eu sinto que eu perdi muitas coisas, eu li muito rápido. E fica a recomendação. Então esses foram todos os livros que eu li no mês de agosto. Apesar dos pesares, apesar de estar numa ressaca e de saco cheio da vida, eu ainda consegui ler muita coisa positiva, então eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar o que você leu nesse mês de agosto, se você já conhecia algum desses livros, eu vou adorar saber. E até o próximo vídeo, eu prometo que eu não irei sumir mais dessa forma. Tchau, tchau!